noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos dar início agora ao nosso primeiro culto semanal do ano de 2022. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que a sua família esteja bem. E eu quero te convidar agora então para nós nos colocarmos realmente em espírito de oração, pedir a Deus que venha a nos falar essa noite através dos hinos que serão cantados, através da leitura bíblica, da palavra pastoral, que realmente nós terminemos esse culto de hoje com os nossos corações cheios de Deus, cheios do que Ele tem para nós nessa noite. Vamos então ler o texto bíblico que está lá no Salmo 34, e ele diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Um texto maravilhoso do Salmo 34. Daqui a pouco o pastor Marcos vai falar um pouquinho mais sobre esse texto ainda. Mas agora eu quero te convidar a cantar o hino que diz: Meu coração descansa em Deus, que não me deixará, porque a minha fé não se alicerça em credo ou em tradições. Creio em Jesus, o Redentor, para minha salvação, para cuidar de mim todos os dias. Que seja sempre nele que nós coloquemos a nossa fé, a nossa confiança. Vamos cantar. próximo cântico, dentro do mesmo assunto, ainda diz: não tenha sobre ti nenhum só cuidado, qualquer que seja ele. Se você está preocupado, ansioso, com problemas que estão incomodando você, não tenha sobre ti nenhum cuidado,
porque somente um seria muito para ti. Você conhece essa música? E aí Deus diz pra gente: é meu, somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. O nosso trabalho é só descansar em Deus. Lançar sobre Ele as nossas ansiedades e descansar, porque Ele com certeza está cuidando de nós. Vamos cantar então agora? Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez ao primeiro culto de quarta-feira, esse culto doméstico do meio da semana, no ano de 2022. Estamos nos primeiros dias do ano, ainda estamos festejando essa virada, ainda estamos agradecendo a Deus pelo ano que passou, estamos fazendo novos planos para 2022. Talvez você esteja de férias, esteja de recesso, esteja trabalhando, esteja descansando, enfim, nós precisamos seguir em frente. O ciclo sagrado da vida, o giro do planeta, os dias, meses, anos, e a nossa vida vai passando, e diante dela, ou diante dessa passagem, somos chamados por Deus a descansar no Senhor. Coisa difícil, não é verdade? Nós somos muito orgulhosos, nós somos muito vaidosos, autossuficientes. A nossa autoestima se fala hoje. E por causa disso, nós esquecemos muitas vezes que a gente só vive porque Deus permite. Hoje, dia 5, estou gravando agora quarta de manhã, você está recebendo agora à noite, espero que o seu dia tenha sido bom. Mas independente disso, como sempre falo, você está assistindo esse vídeo agora, e se está, porque você está vivo. E não é porque você tomou todas as decisões certas, você se protegeu, ou se trancou em casa por causa da violência, ou você trilhou um caminho cheio de segurança, o que seja. Eu e você só estamos vivos nesse momento. Eu gravando aqui, você me vendo agora, por causa de Deus. Então, o convite de hoje e de sempre é para que em 2022 eu e você nos coloquemos mais nas mãos do Senhor, confiemos mais nele, descansemos nele.
estejamos verdadeiramente na vontade dele. Então, o texto que nós lemos do Salmo 34, quando ele fala sobre o clamor dos justos, eu e você somos justos por causa de Cristo. Não somos justos porque nós somos bonzinhos, não somos bonzinhos, mas Jesus é bom, Deus é bom. E nesse entendimento do salmista, debaixo da vontade de Deus, apontando para o próprio Cristo, eu e você trilhamos o caminho da justiça, porque Jesus foi na nossa frente, Ele é o nosso pastor, nós somos o rebanho de Jesus. E aí Deus ouve o nosso clamor. O texto vai dizer que Deus é o grande adversário daqueles que não creem nele, dos ímpios. Esse é o grande desafio que as pessoas às vezes não entendem. Satanás é o adversário dos cristãos, é o espírito maligno que destrói as pessoas, mas ele foi criado, ele não tem poder absoluto. Mas quando as pessoas vão contra Deus, os ímpios, zombam de Deus, não confiam em Deus, não creem em Deus, fazem com que o nome de Deus seja envergonhado, ou qualquer outro tipo de prática, aí você tem Deus como adversário. Aí ficou difícil. Ficou muito difícil. Eu espero que você que está me vendo agora seja amigo de Deus. Porque aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, e aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E ter Deus como inimigo não é um bom negócio. Não é bom negócio nunca ter nenhum inimigo. Às vezes a gente arruma inimigo sem saber. Porém, tem gente que afronta Deus de propósito, mas porque não sabe quem é Ele. E porque Ele é amor, porque Ele é justiça, porque Ele é graça, Ele faz com que todas as coisas que as pessoas façam venham redundar na glória dEle e venham fazer com que muitas coisas sejam bênçãos. Quando Ele fala que esses justos, Ele nos livra da angústia. Talvez você esteja angustiado hoje, talvez você esteja em aflição. Nós temos uma promessa nesse texto de que Ele vai nos livrar de todas as aflições. Não é de algumas, ou não são de algumas. Você já experimentou isso? Eu também. Não teve nenhuma angústia, nenhuma aflição, nenhuma tribulação na minha vida até o dia de hoje, dia 5 de janeiro de 2022, que o Senhor Jesus não tenha me livrado, não tenha me ajudado, não tenha me fortalecido, não tenha me encorajado. Eu deixo esse testemunho para você, se porventura você está vivendo algo que está te desanimando, mesmo terminando um ano, começando outros, alguns problemas continuam, mas eu quero desafiar você a crer no Senhor, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. E o texto diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam, daquele que clama, daquele que tem um coração contrito. Ele está sempre perto de nós. Agora, não é fácil, a gente sabe. Quando eu digo para você que o Senhor me livrou das aflições, mas eu tive que vivê-las. E eu não sei quantas outras virão. Eu não sei quantas angústias virão em 2022, quantas tribulações, quantas setas de Satanás, quantas provações. O que eu e você não podemos esquecer nunca é de que Deus está conosco. Vivemos num mundo em trevas, vivemos num mundo violento, vivemos num mundo de injustiça, vivemos num mundo enfermo. E a pandemia continua aí, com variações, Ômicron, a gripe influenza crescendo, já matando outras pessoas, várias outras questões que envolvem a fome, a injustiça e tantos outros fatores que nos mostram que nós estamos num mundo em perigo, num mundo que jaz no maligno, e que nós como igreja, como reino de Deus, precisamos viver como o Rei viveu, que é Jesus. Precisamos viver como Deus se revela. Precisamos viver como viveram os nossos antepassados na palavra do Senhor, os profetas, homens, mulheres, servos, servas de Deus, discípulos, apóstolos, baseados, irmãos, na palavra, não em nossas experiências. Nossas experiências espirituais precisam estar sempre voltadas para a palavra, dentro desses princípios que a gente conhece muito bem. Então ele fala daqueles que vivem na malícia. Os maliciosos fazem fofoca, falam mal,
arruma um esquemazinho aqui, arruma outro esquema ali, o texto vai dizer que eles vão morrer, que essa malícia vai os levar à morte, matará o ímpio. Talvez você já tenha vivido na malícia e foi resgatado, e espero que aqueles que me ouvem não estejam vivendo na malícia, fora da vontade de Deus, vivendo na carne, fazendo a vontade das trevas. Então a Bíblia já mostra qual é o fim, mas diz que não haverá punição para os justos, e sim para os ímpios. Então nós precisamos em todo tempo entender isso, em todo tempo saber que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você planta na carne, vai colher na carne. Se você colhe no Espírito, colhe no Espírito. E essa promessa, ou esse princípio espiritual, ele não muda. É um mandamento, é uma ordem, não um simples conselho. A Bíblia fala de conselhos, mas tem imperativos de ordens para a gente. Que a cada dia, eu e você possamos seguir em frente nesse propósito de descansar no Senhor. Agora em janeiro eu vou descansar 15 dias de férias vencidas que eu tenho. E a gente precisa descansar, o nosso corpo precisa descansar, a nossa mente precisa descansar. É um conjunto de coisas para a gente ter uma saúde plena, para a gente não adoecer, para nós não nos tornarmos pessoas amargas, mais companhias. Então, se você está precisando de um descanso, descanse realmente. Não queira provar nada para ninguém. Nós não precisamos disso. Deus não pede isso de nós. Deus sabe quem nós somos. Sabemos que existem fases e momentos, ciclos da nossa vida, mas nós precisamos descansar no Senhor. Você tem descansado no Senhor? Eu espero que sim. Cantamos então um hino chamado Meu Coração Descansa em Deus. E depois foi cantado o Não Tenhas Sobre Ti, do Logos. Não tenhas sobre ti trabalho algum. O trabalho é de Deus. A poesia diz que o teu trabalho é descansar em mim, Deus falando. Então descansa. Essa música é linda, esse louvor é lindo. Precisamos então, irmãos, diante do desafio da nossa vida, confiar no Senhor. No entanto, vivemos num mundo em trevas. E essa semana, nesses feriados aí, eu vi um filme chamado Lugar Silencioso. Fica aqui uma dica boa para você. Está na Netflix, baixa na internet. E conta a história já de um período de um mundo pós-apocalíptico. Ou seja, aconteceu uma destruição no mundo e alguns poucos sobreviventes vão tentar seguir suas histórias. Então esse filme, o cenário é uma fazenda em algum lugar do mundo, onde tem uma família, o pai, uma mãe e 3 filhos. E é um filme também surreal porque a Terra foi invadida por alienígenas, aliens. Mas ele é um filme bem real, no sentido de que o alienígena significa o perigo. O alienígena pode significar Satanás, os demônios e outras pessoas que estão à nossa volta querendo destruir. Esses alienígenas eram cegos, mas eles tinham uma audição super avançada, supersônica, eu vou usar essa palavra. E qualquer fala, movimento maior, eles vinham e atacavam. Essa família então vivia em silêncio. No primeiro momento do filme, eu só vou contar isso, eles estavam num pequeno supermercado pegando alguns tipos de alimento para voltar para sua casa, o esconderijo, a fazenda, em silêncio. Tinha o filhinho mais novo que deveria ter uns 3, 4 anos. E ele viu na prateleira um foguetezinho, bonitinho, uma nave espacial. E o desejo dele era pegar um foguete e sumir daquele lugar, ir para um lugar melhor. Quando eles estavam indo então com aquele foguetinho, que tem aquelas pilhas e faz aquele barulho, aquelas sirenes, o pai viu. Aí o pai, todo carinhoso, explicou para ele que não podia levar por causa do barulho e do perigo. Só que ele era um menino de 4 anos, mas obedeceu. Ele pegou o foguete, tirou da mão do filho, deixou em cima de uma mesa, tirou as 2 pilhas, colocou em cima do lado. E na hora de ir embora, a irmã mais velha, com pena do seu irmãozinho, foi lá e deu o foguete para o garoto.
e ela seguiu. O menino foi, fez uma associação, pegou as 2 pilhas, botou na mão e levou. No meio do caminho, quando ele estava numa linha de trem, o menino botou as pilhas, ligou o foguete, fez aquele barulho, e aí veio o alien e matou o menino. É um filme drama, mas que ensina viver em família, aperfeiçoamento do relacionamento, uma mãe sábia. E o filme é muito bom, você vai chorar, você vai rir, vai avaliar, e tem um final interessante. Fica aí uma boa dica para você. E diante disso, de um mundo que tem tantos perigos, nós precisamos aprender a viver. E aí, queridos, é a palavra de Deus que nos ensina a tomar as decisões certas, nos momentos certos, a agir com sabedoria. Então, obedeça. A obediência nos salva. Obedecer é descansar no Senhor. Então, precisamos, nesse dia, iniciando o ano, tomar decisões, ajustar coisas nas nossas vidas. Eu sempre prego isso para os irmãos, para os amigos, a partir da minha própria vida, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente ande para frente, não ande para trás. Não fiquemos alienados, estagnados numa religiosidade vazia. A igreja de Cristo é viva. Nós podemos envelhecer, e envelhecemos, mas a igreja de Jesus nunca. Tem uma música que eu ouvi essa semana do Titãs, o nome é Epitáfio. Epitáfio é aquela frase que se coloca na lápide de uma pessoa quando ela morre, com uma frase que possa estabelecer a história da vida daquela pessoa. E aí lá no refrão diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você já deve ter ouvido. A letra é linda, fala de trabalhar menos, viver mais, amar mais, estar com a família. Nossa! Mas nesse refrão aí a gente não concorda, porque não é o acaso que vai nos proteger. E me permita, dentro de uma licença poética, de que o acaso aí é Deus. Então, Deus vai nos proteger, mesmo quando nós estivermos distraídos, mesmo quando nós estivermos num tempo de fraqueza, mesmo quando a nossa fé estiver passando por algumas crises, mesmo quando a nossa casa não estiver tão alegre, mesmo que você não esteja tão feliz no seu trabalho, mesmo que a sua saúde não esteja plena, o Senhor sempre vai nos proteger, o Senhor sempre vai nos guardar. E é dessa forma que eu e você precisamos viver. E eu, como seu pastor, como seu irmão em Cristo, como seu amigo, chego para você e digo: continue firme. E na última música que vai ser tocada ali, o tema é Não Esqueci de Ti. Parece que algumas coisas estão demorando, mas o Senhor não esqueceu de nós. E temos a esperança em Cristo Jesus de um dia descansar eternamente nos braços do Pai. Amém, queridos? Notícias: estamos na campanha do fogão para SOS Bahia. Se você não ofertou ainda, pode ofertar agora pelo Pix, vai aparecer o CNPJ. Você pode doar o fogão, vai lá na loja, compra, manda entregar na igreja, ou até aqui na minha casa, pode ser também, por causa de cascadura para alguns lugares, para algumas empresas é lugar de risco, área de risco. Participe, não importa o valor. Já temos 5 fogões, tá? Só no contexto da nossa igreja. Precisamos seguir e nosso alvo é 100. Participe disso aí. No sábado 22, terceiro sábado, festa missionária do Projeto Neemias, de 3 às 20, na nossa quadra ali. Você é convidado a doar um bolo, um salgado, uma bebida, para que a gente possa lá ajudar o projeto, levantar recursos para reformar casas e construir casas. Lembrando que nós não temos mais a Escola Bíblica Sabática, vamos retornar a EBD no primeiro domingo de fevereiro, se não me engano é dia 6, às 9 horas da manhã, presencial. Vamos retomar gradativamente, então precisamos seguir em frente. Lembre-se, continue se cuidando, estamos na pandemia, tem a gripe influenza, tem a Ômicron aí, a variante Ômicron, enfim, precisamos ser prudentes, cuidadosos, vivermos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Pai. Amém? Um feliz ano novo ainda para você, e que juntos possamos, em todo tempo, unidos, gerarmos vidas.
Esse é o tema do ano da Convenção Batista Carioca, Unidos Gerando Vidas. Você é convidado a gerar vida todo dia. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Mais do que esta, tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Seu filho se esquecer, ainda assim não